hoje eu quero falar com você sobre 7 escolhas para a vida toda. A gente vai entregar a oferta e o dízimo no final, tá bom? Guarda aí a sua oferta e o seu dízimo para daqui a pouco. O verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Gente, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Aliás, a gente está fazendo escolhas o tempo todo. O tempo todo a gente faz escolhas. Desde aquelas mais banais, como que roupa eu vou vestir, que curso, como é que eu vou cortar meu cabelo, faço a barba hoje ou não, aonde eu vou almoçar, se vou, o que vou almoçar. Até escolhas importantes, como, por exemplo, que faculdade eu vou fazer, com quem vou me casar. Fato é que existem escolhas na vida insignificantes. E o que é uma escolha insignificante? É uma escolha que não vai ter uma consequência muito importante ou significativa na sua vida. Se você errar, tranquilo, toque em frente. Por exemplo, vou vestir branco ou azul, ou cor-de-rosa, ou preto. Essas coisas não fazem muito, não tem muita importância e relevância. Mas você bem sabe que existem escolhas que afetam o nosso destino. E é sobre essas escolhas que eu quero falar com você. A gente está diante de um texto onde essa geração que está aqui não sabe o que é escolher. Não sabe. Seus pais não sabiam o que era escolher. Seus avós não sabiam o que era escolher. É uma geração que foi escrava por centenas e centenas de anos. Hebreus no Egito. Mas agora eles eram um povo livre. E você sabe, fazer escolhas é um desafio importante. E eles estão agora de frente para a terra prometida, e Deus, através do seu profeta Moisés, está dizendo para eles o seguinte: olha, eu tenho posto diante de vocês a oportunidade de escolher. Tem a vida, tem a morte, tem a bênção, tem a maldição, para que vocês vivam. Escolhe, pois, a vida. E eu gostaria hoje de deixar para vocês, como você já viu aí, 7 escolhas para que a gente possa fazer. São sugestões aqui minha para você. São 7 escolhas para você levar para a sua vida. São escolhas que você vai ver são de grande significado, que vão afetar a sua história, e não só a sua vida aqui na terra, mas também são escolhas que vão afetar a eternidade. E a primeira delas é a seguinte: eu sei que muita gente gosta de anotar, marcar, então deixa preparada aí sua caneta, seu papel ou seu bloco de anotações aí. A primeira, certamente, é a escolha mais importante que um ser humano pode fazer. Desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus. Desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a escolha mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. E eu quero que você entenda que essas palavras que eu coloco são palavras, cada palavra, ela é intencional. Nós estamos falando sobre relacionamento com Jesus. Já precisa haver em nós a consciência de que vida cristã é vida de relacionamento.
e não de religiosidade. Deus se apresenta na Bíblia, você vai ver isso com Abraão e com alguns outros, como amigo. Jesus disse aos seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Vida cristã é vida de relacionamento. Você tem um Deus que deseja, que busca, que quer se relacionar com você. Mas você vai ver que eu coloco a palavra desenvolver também. Porque é um relacionamento que é dinâmico. É por isso que a gente deve desenvolvê-lo. Assim como hoje eu conheço muito mais minha esposa do que há anos e anos atrás, quando nós começamos a namorar, na caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Deus, hoje nós precisamos estar muito mais perto do Senhor, muito mais conhecedores do Senhor do que ontem. E você sabe que isso nem sempre é uma verdade. A igreja de Éfeso, por exemplo, estava caminhando com Cristo há um tempo, mas eles começaram muito melhor do que estavam agora. Tanto é que Jesus diz para eles: eu tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Oséias capítulo 6, verso 3, nos deixa esse desafio: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, há muitos e muitos anos, quase 30 anos, eu tomei essa decisão de andar com Jesus. E isso afetou de maneira significativa a minha vida. Eu estava me preparando para vir para o culto, e eu estava com essa mensagem já, com essa palavra no coração, e eu estava me lembrando de, na adolescência, na minha fase de junior, meus amigos que só se preocupavam em ouvir. Eu tinha um grupo de roqueiros lá na minha escola, o negócio deles era Nirvana, era ouvir rock e tal, e não sei o quê. E eu, na mesma fase, só tinha cabeça para ouvir Vencedores por Cristo, Asaf Borba e coisas do tipo, porque meu coração já era dele. Meu coração já pertencia a ele. E como isso tem afetado a minha vida, a minha história, o meu casamento, aquilo que eu faço, os meus filhos, porque andar com Jesus é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. Jesus nos chama e nós temos a oportunidade de escolher estar com Ele ou não. Muita gente discute isso teologicamente, e eu confesso para você que essas discussões me dão bastante sono e vontade de beber café também, ao mesmo tempo. Uma coisa, eu não entro. Mas Jesus chamou seus discípulos e muitos o seguiram. Jesus chamou o jovem rico escolheu não o seguir. Fato é que hoje o Senhor continua te chamando. E nós podemos escolher dizer sim ou não para Ele. Mas uma coisa eu te garanto: andar com Jesus é a melhor aventura que um ser humano pode entrar na vida. Caminhar com Deus, lado a lado com Deus, se relacionar com Deus. Abro um parênteses aqui para desconstruir a ideia que a gente carrega, em especial no ambiente religioso, que andar com Jesus é frequentar um culto uma vez por semana. Não estou falando disso. Estou falando de você estar numa igreja assim, ligado a uma igreja assim. É importantíssimo você estar numa igreja local, ter um pastoreio, ter um cuidado, ter comunhão, se envolver num ministério, ser participante, abençoar a igreja com seus dons, com seus recursos. Tudo isso é importante, mas é tão importante na segunda-feira você estar se relacionando com Cristo também, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu ambiente, ali no condomínio, aonde você estiver, você é de Jesus. É de Jesus. Faça essa escolha hoje.
se ainda você não fez. Escolha desenvolver um relacionamento, e eu coloquei essa palavra aqui que é importante, pessoal. Pessoal com Jesus. Eu pulo para o próximo ponto, dizendo para você que Deus não tem neto, só tem filho. Tá bom? Deus não tem neto, ele não é avô, ele só é pai. Estou dizendo isso porque seus pais podem ser pessoas de Deus, podem ter um relacionamento com Deus, mas isso pouco importa em relação à sua salvação. Alguém disse uma vez que a porta do céu é estreita, porque só passa um de cada vez. Eu quero incentivar você, tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento de oração, de leitura da palavra, de jejum, de consagração. Dia após dia, isso vai afetar a sua vida e a sua história. Não sei orar, não sei falar com Deus, sabe. Você sabe falar, você sabe conversar. O que a gente não sabe e não precisa aprender são cacuetes religiosos, fazer orações bonitas. Orar é falar, é abrir o coração. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala tudo que está aí dentro. Às vezes você pode estar caindo na bobagem de falar tudo o que está aí dentro no Facebook, no Twitter, no Instagram, e isso até tem atrapalhado bastante a sua vida. Uma dica do seu pastor: fale tudo que está aí dentro para o teu Deus. E depois, quando você sair do seu quarto, você já vai estar com o coração muito mais aliviado e tranquilo. Tá certo? A segunda escolha que eu quero deixar, e essa eu confesso para você, que é uma escolha que eu tomei. Talvez essas 7 escolhas aqui sejam até um testemunho de vida e que tem me ajudado e muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Decida sempre seguir em frente. Decida sempre seguir em frente. Precisa ver no meu coração e no seu coração essa decisão. Não importa o que aconteça comigo, porque não se engane, existem coisas que vão acontecer na sua vida e na minha vida que nós não programamos. A gente não controla como os outros vão agir conosco. A gente não controla boa parte das coisas que acontecem na nossa vida e na nossa história, mas a gente controla as nossas reações diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida. E muita gente erra aqui, mas eu quero hoje, em nome de Jesus, que você tome uma decisão. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu decidi, minha vida não ficará estagnada e estacionada. Eu seguirei em frente. Eu vou seguir em frente. Eu estou hoje empregado, ganhando dinheiro, feliz da vida, todo mundo na empresa gosta de mim, eu tenho possibilidades de crescer e tal. Amanhã ou depois eu estou desempregado. Eu tomo uma decisão. Eu vou seguir em frente. Eu estou bem, estou saudável, estou caminhando, fazendo meu exercício. Amanhã ou depois, uma enfermidade vem e bota a minha vida de ponta cabeça. Eu tomo uma decisão. Eu vou seguir em frente. Estou namorando, amando, com planos de casar. Ele é o meu príncipe encantado. Ela é a princesa, a Cinderela, é linda, bonita. Amanhã ou depois ela chegou e diz: não quero mais você, era tudo uma mentira. Eu tomo uma decisão. Eu vou seguir em frente. Deixa eu dizer, ninguém consegue barrar uma pessoa que tem uma decisão dessa no seu coração. Uma escolha dessa. Se as pessoas me aplaudirem, eu seguirei em frente. Se as pessoas me vaiarem, eu seguirei em frente. Porque a minha vida não está sob o controle das outras pessoas. Eu tomei uma decisão. Sabe, às vezes seguir em frente é correr. Mas às vezes seguir em frente é se arrastar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que seja se arrastando, ainda que seja com dores, ainda que seja debaixo do estigma de algumas pessoas,
ainda que algumas pessoas não acreditem em você, tome uma decisão hoje. Não importa o que acontecer. Não importa se minhas emoções estarão me incentivando a isso, porque eu não sei você, mas muitas vezes eu tomo decisões, aliás, a maioria das vezes eu tomo decisões que as minhas emoções estão me mandando para o outro lado. Minhas emoções dizem, desista. Minhas emoções dizem, se entregue. Minhas emoções dizem, fique nessa cama. Minhas emoções dizem, se vitimize. Minhas emoções dizem, retribua o mal com o mal. Mas o bom senso, aquilo que as pessoas podem chamar de bom senso e nós chamamos de Espírito Santo, diz o seguinte: siga em frente. Continue em frente. O último versículo de Daniel 12, 13 diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Existe uma recompensa para aqueles que seguem em frente. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse que tomou a decisão, que escolheu seguir em frente. Poxa, Aquiles, mas eu não tenho apoio das pessoas. Mesmo sem o apoio das pessoas, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Você sabe que quando eu estava internado e fazendo aquele processo todo de quimioterapia e tal, você deve imaginar como é que estavam as minhas emoções, além do meu corpo, além da debilidade física. Uma das coisas que me ajudou muito nesse momento foi essa escolha aqui. Eu escolhi, eu decidi, isso aqui não vai me parar, eu vou seguir em frente. No que depender de mim. É óbvio que existem coisas na vida que não dependem só da gente. Não dependem só da gente. Tem a soberania de Deus, tem inúmeras coisas. Mas no que depender de mim, aconteça o que acontecer, eu vou seguir em frente. Tome hoje essa decisão. Talvez estou falando para pessoas que estão atravessando um divórcio, atravessando um momento dolorido da sua vida. Quem sabe eu estou falando para empresários que quebraram. Hoje, em nome de Jesus, escolha seguir em frente. Quantas pessoas pararam por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade? Você lembra do que a mulher de Jó falou para ele? A mulher de Jó falou para ele jogar a toalha. Amaldiçoe teu Deus e morra. O que Jó falou para ela? Você está doida. Você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que ele vai se levantar. Quem falou isso foi um homem falido, sem saúde física, um homem que perdeu seus filhos, mas que no meio da sua crise, no meio da sua enfermidade, no meio da maior dificuldade que um homem pode atravessar, ele tomou uma decisão: eu vou seguir em frente. Quando você toma uma decisão como essa, se prepare, Deus vai te recompensar. Terceiro lugar, terceira escolha, boa escolha, que vai certamente afetar a sua vida. E note que são escolhas, gente, porque tem escolhas que a gente faz que são boas na juventude. Depois você cresce, fica adulto, algumas escolhas da juventude não cabem mais na vida adulta. E nem depois na velhice. Mas essas escolhas aqui, é por isso que eu coloquei esse nome, é para a vida toda. É para a vida toda. E a terceira delas é a seguinte: faça da generosidade seu estilo de vida. Faça da generosidade seu estilo de vida. Gente, generosidade não se trata apenas de dinheiro. Também tem a ver com os nossos recursos materiais. Mas generosidade é você considerar o outro e abençoar o outro. Por exemplo, todos nós temos um nível de carência, de afeto, de necessidade de aprovação. É normal no ser humano. Quando você
ao invés de esperar um abraço, você abraça, o que é que você está fazendo? Você está sendo generoso. Quando você gostaria muito de que alguém te mandasse uma mensagem dizendo, poxa, você está bem, seu dia vai ser maravilhoso, ao invés de você esperar o outro mandar, você envia a mensagem, sabe o que você está sendo? Você está sendo generoso. Generosidade é isso, é ser capaz de olhar para o próximo. E não se engane, isso não é item de série. A gente não nasce generoso, a gente nasce egoísta. Você tem filho, e talvez você não tenha, mas você foi criança. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu me lembro, quando eu fui fazer uma viagem com a minha família, o pessoal lá de casa pega no meu pé até hoje. Fomos eu, minha mãe, minha tia Dulce, meu tio mais novo, Ney, minha avó e meu avô. Nós fomos para a Bahia, 2 dias de viagem, 2 dias e 2 noites de ônibus. Isso foi em 1986. E eu me lembro que a gente estava na rodoviária, até fazer uma propaganda aqui, viu, Maninho e Cris, e na rodoviária tinha um cacau lá, e minha mãe, eu me lembro dela ter comprado um saco enorme de salgadinho para eu ir comendo durante a viagem. E, gente, mas era assim, era um saco eram 2 dias de viagem, mas era uma coisa assim absurda. Minha mãe nunca teve muito juízo, assim, então ela, exagerada, comprou aquele saco para mim. Eu não ia comer aquilo lá nunca, sozinho, não ia dar conta. Mas quem disse que alguém podia chegar perto daquele saco de salgadinho? Eu tinha 4 anos de idade. E eu me lembro que eu dormi em algum momento daquela viagem, óbvio, e daí comeram meu salgadinho. E você imagina o que uma criança de 4 anos sente quando mexem naquilo que ela acha que é dela. Então, generosidade não é item de série. Generosidade a gente precisa aprender, a gente precisa escolher. Ser egoísta, a gente não precisa fazer um esforço para escolher. Já é natural a gente pensar na gente, no nosso problema, na nossa crise, na nossa angústia, no porquê que as pessoas não me isso, não me aquilo. Isso é fazer da sua vida um lago. Mas eu quero convidar você hoje a fazer da sua vida uma fonte. Uma fonte. Se você for para Israel, você vai conhecer o lugar mais morto do mundo. Não tem vida. Mar Morto. É um lugar que só recebe água, só recebe recurso. É o lugar mais baixo da terra. Só recebe. Consequentemente, não tem vida. Não tem vida, porque nós não fomos feitos somente para receber. Nós fomos feitos para receber e para doar. O mesmo Deus que falou para Abraão o seguinte: cara, se prepara que eu vou te abençoar muito. Eu vou fazer seu nome grande. Já imaginou Deus falar isso para você? Eu vou te abençoar muito, eu vou fazer seu nome grande. Você vai para as cabeças, como a gente fala hoje. Mas depois de ter falado tudo isso, Deus falou para Abraão o seguinte: olha, mas tem uma coisa, cara. Sê tu uma bênção. Nunca se esqueça disso, Abraão. Eu estou te abençoando para você abençoar. Isso é fazer da generosidade um estilo de vida. Aliás, os hebreus, os judeus que são extremamente prósperos, são extremamente generosos também. Desde o deserto, Deus quis imprimir no caráter daquele povo generosidade. Imagina você que Deus resolve construir o tabernáculo enquanto o povo estava peregrinando no deserto. E daí Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: pede oferta para o povo. Gente, era uma geração de escravos. E Deus chegou e falou: ouro, prata, madeira, pode trazer. Eles tinham ouro, que saquearam o Egito, né? Ficaram 400 e tantos anos de graça. Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus pediu para escravo oferta. Talvez alguém se levantasse e dissesse: que absurdo! Deus precisava do dinheiro daquele povo, gente? Não. Assim como não precisa do meu e nem do seu.
mas Deus quer imprimir em nós esse caráter, que é o caráter dele. Deus é generoso. Tome essa decisão hoje. Faça essa escolha. Hoje, amanhã e sempre. Eu serei generoso. Salomão escreveu, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Então, abrace, ajude, estenda a mão, mande uma mensagem para alguém, ligue para alguém, faça uma oferta para alguém. Sei que você gosta de receber presente, mas presenteie alguém, ajude alguém. Certamente Deus vai te surpreender. Em quarto lugar, quarta coisa que eu anotei aqui, é uma escolha importantíssima. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Essa é uma escolha que a gente precisa tomar quando é criança, quando é jovem, quando é adulto e até os últimos dias da nossa vida, porque o pecado é como um câncer que pode nos matar, que pode nos destruir. Aliás, Paulo escreveu que o salário do pecado, o pecado tem uma recompensa. E a recompensa do pecado, o salário do pecado, o pagamento do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Assim como a santidade nos leva à presença de Deus, o pecado nos leva à morte. Irmãos, irmãs queridas, você que nos ouve, brincar com o pecado é entrar numa estrada de morte. Às vezes, a gente vê, isso é muito comum, pessoas acharem que certos pecados são administráveis. Eles dizem, não, eu não estou fazendo mal para ninguém, não, isso está sob o meu domínio, sob o meu controle. É muito comum que eu já vi pessoas disserem o seguinte, eu só estou fazendo mal para mim mesmo. Mas você é alguém, e você é alguém importante para Deus. E quando você se faz mal, você está ferindo a santidade de Deus. Não brinque com o pecado. Eu não conheço uma pessoa que tenha brincado com o pecado e tenha saído ileso dessa brincadeira. Pelo contrário, eu tenho visto pessoas que brincaram com o pecado e foram destruídas. Não dá para você mexer com carvão e não se sujar. Tem um ditado que lá atrás a turma falava, ó, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Lembra disso? Não. Quem brinca com fogo vai fazer xixi na cama. Não brinque com coisa perigosa. Sansão brincou com o pecado. E você sabe qual foi o final da vida de Sansão. Sansão foi muito usado por Deus. Mas Sansão teve um final triste. Davi, em dado momento da sua vida, achou, não sei por que cargas d'água, talvez por uma necessidade física, momentânea, que ele poderia brincar com o pecado. E isso trouxe consequências terríveis para sua casa e para sua família. Se você olhar a história de Davi é antes e depois do seu pecado, segundo Samuel 11, quando ele adultera, e Davi vai perder 4 filhos depois desse pecado. Um de seus filhos estupra uma de suas filhas. Um de seus filhos arma uma tenda na praça pública de Jerusalém e leva para essa tenda as mulheres, as concubinas de Davi, para expor o pai. Um de seus filhos, esse mesmo Absalão, toma o trono de Davi, seu pai, depois vai morrer. A vida de Davi é destroçada, porque brincar com o pecado não é um bom caminho. O filho de Davi, Salomão, escreveu em Provérbios 28, 13, o que encobre suas transgressões jamais prosperará.
o que encobre suas transgressões jamais prosperará. Eu falei bastante sobre isso hoje de manhã. Existe um chamado de Deus para a nossa vida, e esse chamado é a santidade. A santidade. Sabe, irmãos, andar com Deus não se trata de ter uma cruz no pescoço, um adesivo no nosso carro e falar que a gente frequenta a comunidade X ou Y. Andar com Deus é andar longe do pecado. Que você possa tomar essa decisão hoje. O pecado acontece, é óbvio que acontece. Ninguém aqui é criança para dizer que a gente não peca, mas o pecado deve ser um acidente e não um estilo de vida. E muitas vezes pessoas estão brincando com aquilo que é sério. Tome uma decisão hoje. Talvez você esteja envolvido agora mesmo com coisas que desagradam a Deus. Vícios, atitudes, relacionamentos, situações que são completamente contrárias à palavra de Deus. Não brinque com isso. Você pode ser jovem, velho, adulto, meia-idade, criança. Não faça do pecado um artifício na sua vida. O pecado é destrutivo. Destrutivo. Quinta escolha. Jamais terceirize suas responsabilidades. Vou repetir. Jamais terceirize suas responsabilidades. Esses dias eu citei aqui, que hoje é muito comum, né? As empresas terceirizarem alguns setores da sua engenharia toda. Então, tem uma montadora, daí você vê a limpeza é terceirizada, a segurança é terceirizada, a jardinagem é terceirizada, uma área da empresa é terceirizada, e não tem nada de errado com isso. Mas eu vejo muita gente terceirizar a sua vida. Aquiles, o que é terceirizar a minha vida? É você não se responsabilizar por seus atos. Então, quando você diz assim, eu sou desse jeito por causa da minha criação, eu sou desse jeito por causa do que me aconteceu, eu sou assim pela dor que eu sofri, pelo abandono que eu sofri, pelo abuso que eu sofri, por isso, por aquilo. Talvez você tenha uma lista de justificativas para dizer o porquê você é grosso, é grossa, é estúpido, estúpida, é mentiroso, é viciado, é viciada, X ou Y. Talvez você tenha uma lista pronta, preparada. O que é isso? Terceirizar suas responsabilidades. Você é responsável por sua vida. Eu sou responsável por minha vida. E terceirizar nossas responsabilidades é o pior caminho que um homem e uma mulher pode tomar. Sabe por quê? Porque um dia nós estaremos diante do trono. E sabe quem vai estar sentado naquele trono? Não quem abusou de você, não quem te feriu, não quem te abandonou, não quem te virou as costas. Mas quem vai estar sentado no trono é o Senhor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, verso 12, ele diz o seguinte: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Uma das histórias mais tristes na Bíblia é a história do rei Saul, que foi escolhido por Deus. Não caia nessa de achar que Saul foi, vejo muito, Davi foi escolha de Deus e Saul foi escolha do povo. Se você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus, na verdade, não queria rei, mas o povo quis rei. Daí Deus abriu uma exceção e permitiu que a nação tivesse um rei. E quando quando o primeiro rei vai ser colocado, é Deus quem escolhe. Acontece que o nosso amigo Saul, que foi o primeiro rei da história de Israel,
tomou algumas decisões bastante equivocadas na sua trajetória. E acho que a mais significativa de todas foi essa, a decisão de terceirizar suas responsabilidades. Saul sempre se justificava. Você não encontra na história de Saul um sinal, uma evidência de arrependimento. Ele sempre que erra, ele erra porque o povo, ele erra porque Deus, ele erra porque o profeta, ele erra porque as pessoas, ele erra porque os inimigos. Não, nunca. Tome uma decisão hoje. Eu garanto para você, estou falando aqui, olhando nos seus olhos, eu garanto para você que essa decisão vai ser uma das decisões mais importantes e fundamentais da sua vida. Se você hoje tomar a decisão de jamais, nunca mais terceirizar as suas responsabilidades, isso vai afetar o seu destino de maneira profunda. Sabe por quê, gente? Porque é muito comum pessoas sonharem, pessoas terem visão e pegar a fatura, o boleto, e emitir a terceiros. E dizer, não, os outros têm responsabilidade de pagar os meus sonhos. É gente que busca um sócio investidor para a sua própria vida. Não tem problema você buscar um sócio investidor para a sua empresa. Se achar alguém que financie o seu sonho, modelo de negócio, maravilha, Deus te abençoe. Mas você não pode achar um sócio investidor para a sua vida pessoal, para as suas escolhas pessoais. Jamais terceirize suas responsabilidades, porque, como eu disse, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Quando você toma essa decisão, quando você escolhe isso, a vitimização não tem mais lugar na sua história, nada disso tem mais lugar na sua história. Sexto lugar, estamos caminhando para o fim. Olhe para a vida com esperança. Olhe para a vida com esperança. Essa é uma escolha extraordinária que eu e você podemos tomar hoje. Sabe, tudo, gente, tudo na vida é uma questão de perspectiva. O que é perspectiva? É a maneira como a gente olha uma situação. Então, eu costumo comparar isso com um óculos. Você pode usar um óculos de negatividade para ver a vida, e você pode também usar um óculos de otimismo e esperança para ver a vida. Eu ouvi uma ilustração, uma vez dois irmãozinhos quiseram aprontar com o vovô. E o vovô estava dormindo lá na casa dele, o senhor já de idade, com bigode, e diz que quando o velho estava lá deitado no sofá roncando, os meninos pegaram um queijo, desses queijos bem fedido, e enquanto o senhor estava dormindo, eles botaram o queijo no bigode lá do senhor e foram brincar para a rua. Quando o vovô acordou, o vovô falou, nossa, essa sala está fedendo. E daí, daqui a pouco ele foi para a cozinha, ele falou, gente do céu, essa cozinha está fedendo. Ele foi para a área da casa e ele comentando com o povo, meu Deus do céu, essa casa está fedendo. Aí diz que quando ele sai para a rua ali na calçada, ele deu um grito, ele falou, o mundo está fedendo. Mas na verdade o problema não estava com o mundo, o problema estava com ele. E sabe, às vezes a gente está achando que está tudo destruído, tudo errado, não porque está, mas porque estamos usando o óculos da desesperança. Quando você olha para a vida com esperança e com otimismo, tudo muda. Tudo muda. Paulo diz em Romanos 12, regozijai-vos na esperança. É o mesmo Paulo que trata a esperança como uma pessoa. Ele diz, Cristo Jesus é a nossa
Esperança. Quem não tem Jesus anda em desespero. Quem tem Jesus anda cheio de esperança. Esperança. Gente, esses dias eu estava com algumas pessoas online e é interessante que eu estava conversando com um grupo de irmãos aqui da igreja, pastores, estava conversando com o pastor Fernando esses dias, com o pastor Ricardo, dias atrás com outro líder aqui da nossa igreja, e eles me disseram o seguinte: pastor, quando voltar os cultos, olha, pelo que a gente tem visto, mas vai voltar com tudo, vai voltar uma bênção, as pessoas estão sedentas. Eu até perguntei para o pastor Fernando, falei, como é que está as transmissões aí? Ele falou, poxa pastor, está crescendo cada semana. Cada semana tem mais gente inscrita no canal, os vídeos estão alcançando pessoas, tenho recebido, ele cuida do site, das coisas, feedback de pessoas de outro lugar, até de outro estado e tal, e todo mundo naquele ambiente de esperança. Mas é interessante que esses dias eu estava numa outra situação e uma pessoa estava dizendo, eu não sei como é que vai voltar, se tratando de igreja, está difícil, está complicado, as pessoas não estão nem aí, tem muita gente se acostumando a ficar em casa, eu não sei se o povo vai querer voltar, vai conseguir. É interessante, né? É a mesma situação, vista por óticas diferentes. Eu e você temos a escolha de hoje decidirmos como é que eu vou olhar para a vida. Como é que eu vou olhar, por exemplo, para os meus filhos? Eu tenho uma menina de 15 e eu tenho 2 meninos, um que vai fazer 12 e outro de 10. Uma fase maravilhosa da vida. Como é que eu vou olhar para as crianças? Se eu conversar com alguns pais, eles vão dizer o seguinte: se prepare porque é o início das dores. Isso é o princípio da grande tribulação na vida de homens. Se eu conversar com outros, eles vão dizer aqui, eles aproveite para ser amigo dos seus filhos nesse momento. É um momento que eles vão precisar de você, de conselho, de instrução. E às vezes é natural, um apronta, um fala uma coisa, tem uma atitude X ou Y, e eu converso muito com a minha esposa, e às vezes a Dani fala, e Aquiles, eu digo, Dani, calma que eu já fiz pior que isso, calma que eu já falei pior do que isso. A gente resolve olhar com esperança para a vida, para os meus filhos, para a igreja, para a economia. Eu tomei uma decisão. Eu decidi olhar para a vida do jeito que Deus olha. Jeremias diz, eu é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu resolvi, eu vou entrar em acordo com Deus. Deus deseja que minha vida dê certo. Deus deseja que minha vida seja frutífera. Deus deseja que eu seja abençoado. Então eu tomo uma decisão. Eu vou olhar para a vida com esperança. Com esperança. O apóstolo Paulo é a maior lição disso. O cara viveu preso por 2/3 do seu ministério. Durante esses 2/3, ele estava com o coração cheio de esperança. É o que fez ele escrever um monte de carta. Ele podia lá ficar na prisão reclamando, você concorda comigo não? Murmurando. A gente não estaria aqui hoje sendo abençoado 2000 anos depois com os escritos dele. Quando você vive a vida com os óculos da esperança, você afeta a sua descendência. Você afeta as pessoas que estão à sua volta. Gente, vamos ser honestos, é tão gostoso andar com gente cheia de esperança, não é? Gente otimista, cheia de fé. Isso é uma escolha que a gente toma.
você começa a se sentir esperançoso, a falar sobre esperança, a ver a vida com esperança. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, é um exercício diário. Não tem como você ver a vida com esperança ficando com a televisão 24 horas ligada, por exemplo, na Globo News. Tem gente que nesse momento sabe o ranking exato de mortes, de infectados, de tal. Eu não vejo problema de você saber disso, mas eu só pergunto uma coisa, o que é que muda? O que é que muda você ter tanta informação ruim? Você não é médico, se você não é do Ministério da Saúde. O problema não é você saber isso. O problema é você saber isso e não saber um versículo bíblico de cor. Sabe, a palavra de Deus vai te gerar esperança. Eu quero convidar você a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Amém, gente? E em sétimo e último lugar, gente, esse é uma sugestão que eu creio também que pode te prevenir de muitos e muitos erros, frustrações para a sua vida. Eu vou dar de graça para você, tem gente que cobraria para te dar um conselho desse. Você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida de conquista, uma vida com Deus, leve, tranquila, abençoada, suave, andando, em paz. Sétimo conselho que eu tenho para te dar: não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu tenho visto mais gente se dar mal por causa de pressa do que por causa de pecados grandiosos. Então, quantas pessoas se dão mal pela pressa de enriquecer, por exemplo? Pastor, mas é pecado querer ter dinheiro? Não. Mas nenhum pecado, nenhum. Abraão era rico, Davi era rico, muitos homens de Deus eram ricos e Deus os ajudou a enriquecer. Não tem problema algum. O problema é você ter pressa para isso. Que daí você vai entrar, cara, em caminhos terríveis. Você vai querer comprar o que você não pode, você vai querer pegar algumas estradas, sabe aqueles atalhos que a vida propõe, que são errados, equivocados. Você sabe que você está errado, aí você diz, nossa, mas de repente a oportunidade da minha vida, a pressa te leva para caminhos destrutivos. Eu já vi muita gente se dar mal em relacionamentos por causa de pressa. Tem uma urgência para casar, parece que o mundo vai acabar. Parece que o Armagedon já está tudo pronto e tal. Eu preciso casar. O primeiro sorriso que a pessoa vê, ela já acha que é Deus, é meu Isaac. Não, a pessoa só deu risada. Calma. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Você acabou o terceiro colegial. Aí é óbvio que existe uma pressão social, mas deixa eu dizer, a pressão social não vai estar lá na frente para te ajudar. Eles vão estar aqui atrás para te pressionar. Então você de repente está com 17 anos agora, as pessoas estão perguntando, e aí, o que é que você vai fazer? O que é que você vai prestar? Que faculdade você vai fazer? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Calma. É óbvio que eu não estou falando para uma pessoa que está com 40 anos de idade, decidindo o que é que eu vou ser da minha vida, o que é que eu vou fazer. Por ser, eu falo, tenha pressa. Você já perdeu muito tempo. Você precisa entender em que ciclo e que momento da vida você está.
Tem momento que você tem que dar uma acelerada na coisa. Outros momentos, você tem que ter calma, tem que ter serenidade. Eu evitei muitos erros na minha vida por causa da tranquilidade. E eu já me frustrei por causa da minha pressa. Eu confesso que, de ímpeto, pelo meu temperamento natural, eu sou apressado. Mas eu já dei com a cara na parede algumas vezes, e todas as vezes que essa senso de urgência quer me tomar, o Espírito Santo me sorri e fala: que é isso, meninão? Você já aprendeu a lição? Que é isso? Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. São essas dicas que eu quero deixar para você levar para a sua vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que agora estão nos acompanhando aí, que tenha 14, 16, 17 anos, 19 anos. Olha, bem-aventurado és tu, de poder ouvir conselhos tão preciosos como esse, nesse momento da vida. Mas talvez eu esteja falando para senhores de 60, 50, para senhoras 50 anos. Nunca é tarde para agir corretamente. Talvez hoje você está colhendo alguns frutos ruins de sementes erradas que você plantou lá atrás. Mas vamos tomar uma decisão hoje, que amanhã nós vamos colher boas sementes. Essas sementes virão resultado de boas escolhas que a gente fizer hoje. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Que essa palavra seja mais do que uma conversa aqui entre nós, mas que ela afete o seu destino e o seu poder de escolha, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo te dê sabedoria, luz, entendimento, discernimento, e que você possa escolher a vida e não a morte, a bênção e não a maldição, para que você viva no nome de Jesus. Amém?